Senhor, que a tua palavra, que é espada de dois gumes, que é afiada, que penetra no mais profundo do nosso ser, fale com cada uma de nós, aonde precisamos e como precisamos. Usa esse tempo, Pai, para falar com as tuas filhas. E eis-me aqui como tua mensageira, eu quero somente entregar o teu recado. Sem ti eu nada posso fazer, nem coisa grande, nem pequena, nem coisa alguma. Mas contigo eu posso todas as coisas. Capacita-me em nome de Jesus. Amém? Dá mais um abraço na irmã linda, be beautiful. E pode se assentar. Queridas, o texto das Escrituras que vem muito forte ao meu coração enquanto eu preparava essa noite é o Salmo 139. E é um salmo tão especial, você pode acompanhar a leitura do verso 13 ao verso 18. Diz assim: Tu criaste, vamos ler juntas? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Nós lemos aqui que Deus te fez de um modo maravilhoso. O design original de Deus, você acha que tinha algum defeito? Tudo que Ele faz é perfeito. Você vê a natureza, você vê a forma como o corpo humano funciona. Você vê nas flores, você vê nas cores. Você acha que Deus errou com você? Não. O design de Deus era perfeito. Você pode cantar de novo para quem está aí do seu lado? Cada detalhe, num toque de amor. Cada detalhe. Deus, Ele fez você não apenas beautiful, porque esse termo, às vezes, be beautiful, pode ser distorcido por uma cobrança muito grande que a gente tem pelos padrões de beleza impostos. Eu gostaria que a gente já começasse a planejar, viu, prima, BFF? O be beautiful, entendeu? Diga de novo para quem está do seu lado, be beautiful. Be beautiful, por quê? Porque a beleza verdadeira está em ser você, em ser o design original de Deus, o que Ele planejou, o que Ele sonhou para você. O salmo que a gente acabou de ler mostra isso, que a gente não deve se comparar com a outra. Hoje em dia a gente pega as redes sociais, a gente sofre uma pressão muito grande, às vezes ao longo do dia. Você está lá fazendo a faxina, passou o batom para ajudar um pouco, né? Tá usando uma roupinha bonitinha mesmo, que é só você e os meninos dentro de casa, mas você está se cuidando, você está tentando se valorizar, abre o Instagram e vê aquela celebridade vivendo um estilo de vida totalmente diferente do seu. Você se sente a pior. Ou uma amiga, uma parente que tem o que você não tem, que tem uma condição diferente da sua, que tem um marido diferente do seu. É muito complicado se comparar, porque você não vai, na verdade, conhecer a realidade da outra pessoa por uma foto numa rede social. A rede social tem filtro, tem um monte de edição, tem Photoshop, né? E tem muita coisa que é pura mentira. Casamentos arranjados que aparecem nas revistas só para dar ibope, já são concordados que daqui a poucos meses aquela festança, aquela gastação toda foi tudo para marketing. Eu quero dizer para você, be beautiful. Be beautiful. Seja quem Deus desenhou você para ser. E Ele não desenhou apenas o nosso cabelo, o nosso
olho, a cor da nossa pele, a nossa altura. Ele não desenhou apenas o nosso exterior, mas ele também nos deu dons, talentos, habilidades. E cada uma de nós é essa beleza planejada por Deus. Sabe o que mais nós lemos no Salmo que ele fez? Ele planejou os nossos dias. É tão lindo a gente imaginar, isso é assim, algo que extrapola o nosso entendimento. Deus sonhou comigo. Deus sonhou com você. E é como a gente na canção diz, né? Antes de você nascer. Me ajuda aí. Deus sonhou com você. Olha o que está escrito. É tão lindo isso. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Beforehand, de antemão, Deus já preparou as nossas boas obras para nós executarmos. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes que esse planeta Terra existisse, antes que o sistema solar, antes que as estrelas, antes que as galáxias, os planetas e as estrelas em todo o universo existissem, Deus sonhou com você. Uau! Esse amor é realmente extravagante por nós e a gente é muito limitado. E a gente fica se comparando com o outro, e a gente fica querendo a vida do outro sem entender o valor de quem nós somos. Be beautiful! Não é isso? Outro dia meu filho Benjamin chegou em casa e falou bem assim: mamãe, agora eu tenho pelo menos uma coisa que eu sou melhor do que o Isaac. E aquilo me chamou a atenção. Né? O psicólogo falou aqui sobre a gente prestar atenção nos nossos filhos. Todo o tempo, a gente tem que ficar ligada. E sermos intencionais em trazer uma correção, uma educação, um ensino diferente, usar cada oportunidade. E eu falei, é mesmo, Benjamin? Por quê? Mamãe, eu passei de fase num joguinho que ele nunca passou. Eu falei, filho, é mesmo? Abaixei na altura dos olhos dele e falei assim, filho, agora olha bem nos meus olhos. Aí, às vezes, ele fica meio assim, né, olhando assim, olha para a mamãe, olha bem nos meus olhos. Você não sente falta quando eles eram bem pequenininhos, que eles olhavam tão fundo dentro dos nossos olhos? E ali estava eu. E ele olhou para mim e eu falei, filho, você é único. Eu comecei a afirmar o quão especial ele é. E comecei a falar que ele é mais novo do que o Isaac. Então, o Isaac tem 3 anos a mais praticando basquete, 3 anos a mais jogando futebol. Quando ele chegar na idade do Isaac, ele vai ter também mais experiência em muitas coisas que o Isaac hoje ganha dele. E ele também tem aptidões diferentes. E fui reafirmando. Falei, agora, vamos perguntar ao Papai do Céu o que Deus fala a seu respeito, Benjamin. Foi maravilhoso. Ele fez assim. Deus me fala que I was fearfully and wonderfully made. Ele citou em inglês, porque você sabe que a primeira língua deles quase vira o inglês se a gente não se esforçar, não é? E ele citou o Salmo 139. Ele disse, eu fui feito de um modo especial e maravilhoso. E eu quase caí para trás. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor fala com meu filho. Então, a gente tem que aceitar e combater essas mentiras. Aceitar o amor de Deus e combater essas mentiras da comparação. Amém? Diga para a irmã aí do seu lado, be beautiful. Mas você é linda. You are beautiful, be beautiful. Vai resolver muitas coisas na sua vida se você for você. Aceitar esse amor, esse design original e perfeito de Deus. Mas o ponto 2 dessa mensagem que o Senhor me entregou é que houve uma quebra. Houve uma quebra, the breaking. O design original de Deus foi quebrado há muito tempo atrás no Jardim do Éden. Tudo era perfeito e harmonioso e lindo. Você se lembra
Você sabe a história, como o pecado trouxe a quebra do relacionamento da mulher com Deus, do relacionamento da mulher com o marido e todas as tragédias de relacionamentos quebrados, de violência, de disputa, de ódio, de separação, de ambição, ganância, injustiça, tudo a partir dessa primeira quebra. E nós vemos Eva, nossa primeira mãe, assumindo o primeiro sinal dessa quebra, que é a vergonha e o medo. Antes ela andava, nua no jardim. Não tem ninguém hoje para representar isso. Mas ela andava nua pelo jardim numa boa. Ela não se envergonhava. E ela e o marido, por isso que no casamento, na aliança, é tão interessante, a gente também não tem vergonha de estar nus. É tão lindo isso. Não deve haver vergonha que você está ali debaixo da bênção do Senhor. Enfim, essa é outra mensagem, Então, irmã vai ficar toda soltinha quando chegar em casa. Mas, volta aqui. Quando Eva teve a quebra do relacionamento dela com Deus, o que aconteceu? Está escrito que a primeira coisa que ela fez, ela se cobriu, ela vestiu as folhas de oliveira. E ela se escondeu. Vergonha e medo. Essas características vêm quando nós estamos quebradas, quando nós não estamos inteiras. Então, na nossa vida pessoal, a gente vê o reflexo disso. O pecado original nos acompanha desde a nossa primeira mãe. Eu aprendi isso muito fácil, não só na minha vida, mas quando meus filhos nasceram, Daquela ilusão, o bebezinho, não tem pecado, Ou o índio, tem gente que acha que o índio não tem pecado. Gente, o pecado está no nosso DNA, passa de um para o outro, de geração em geração. Porque quando Isaac nasceu, eu achei que eu ia realizar aquele meu sonho, de brincar de boneco, gente? Mas descobri que ele tinha vontade própria. Eu colocava o menino de um jeito, ele queria ficar de outro jeito. O Benjamin, então, não queria trocar as fraldas sujas. Ele chorava tanto, mas queria ficar todo sujo. Então, quando cresce, o menino tinha 2 anos, estava lá na igreja, fez alguma pirraça, uma irmã chegou para o Gustavo e falou, pastor, seu filho, filho do pastor, fazendo essa pirraça. O Gustavo pegou o Isaac, 2 aninhos no colo, pegou e falou, irmã, ora pelo meu filho, ele ainda não aceitou Jesus, ele ainda não nasceu de novo. Ele precisa ser salvo. Acho que caiu a ficha da irmã, Ou seja, desde tão pequenos, a gente demonstra o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa petulância. Enfim, gente, o que eu quero dizer? Não apenas a primeira quebra, o primeiro breaking que aconteceu lá no Éden nos atinge hoje, mas nós também passamos por outros momentos de quebra, de breaking, que trazem consequências, que são experiências traumáticas na nossa vida. E eu posso dizer que esse bate-papo também me edificou muito. Quando a Roane buscou de Deus o tema, Perdidas na América, eu senti essa confirmação, porque eu sou uma mulher que está avançando nesses processos, dessa mudança, dessa transição. Porque eu senti muito a minha identidade sendo desfeita e refeita. Mas eu posso dizer que tudo o Senhor tem um propósito, porque a minha vinda para cá tem provocado a minha cura completa. Porque esses conflitos, essa busca de reafirmação de quem eu sou, afinal, por ter deixado tudo que eu conhecia, eu imigrei para cá com 39 anos. Então, já tinha toda uma história, uma carreira ministerial ou profissional, como você queira, toda uma estabilidade, uma zona de conforto, família. Inconscientemente, a gente tem uma rede de proteção. Você conhece, o seu pai conhecia, o seu avô conhecia, talvez até o bisavô, sabe quem mora naquela esquina, sabe que se precisar de uma ajuda. Gente, nem carteira de identidade eu preciso andar no Brasil, porque todo mundo me conhece. Eu não preciso de carteira para entrar em hospital. Talvez, quando as coisas mudarem lá, vai precisar, porque não vai ter tanto jeitinho brasileiro. Mas já aconteceu várias vezes de eu fazer uma visita e falar, meu Deus, eu troquei de bolsa, esqueci a carteira, como é que eu vou fazer essa visita aqui no hospital?
Graças a Deus não me pediam. Paz do Senhor, pastora Ana Paula. Enfim, gente, deixar isso pode parecer pequeno, mas chegar aqui e não ser mais ninguém. É um esvaziar. A irmã é mais santa do que eu, que ela deu um glória a Deus. Eu diria misericórdia, Senhor. Você deixa seu diploma, você deixa tudo, você deixa até essa segurança inconsciente que você tem de poder precisar, de poder confiar, de poder se apoiar em alguém. E olha, mesmo se você vem para cá com recurso financeiro, os conflitos da identidade continuam, são necessários os ajustes, os processos de reconstrução. E ainda mais quando você também passa alguma dificuldade financeira, você diz, o quê? Meu Deus, é muito forte, é muito difícil. Mas eu acredito que nós, mulheres de Deus, só podemos enxergar que, como está escrito em Oséias, o Senhor disse, cercarei o seu caminho com espinhos. Cercarei o seu caminho com espinhos. Ele vai como que afunilando, estreitando o caminho, nos permitindo passar por essas coisas, por essas dores, porque ele continua dizendo, a guiarei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Você pode aplaudir ao Senhor que te ama? Ele não vai desperdiçar nenhuma lágrima, ele não vai desperdiçar nenhuma dor que você tem sentido. Ele está te levando ao lugar de falar ao seu coração. E agora eu vou começar a ficar mais vulnerável. Eu espero que vocês me compreendam. Eu faço isso para o bem de vocês. Mas eu peço ao Senhor que me ajude com as minhas palavras. Eu, desde que me entendo por gente, tenho assim esse temperamento artístico com uma tendência à melancolia. E em vários momentos da minha história eu passei por breakings. Eu passei por momentos de quebra, situações traumáticas que me levaram a períodos de depressão. Mas eu tive sempre pessoas ao meu lado, como a pastora Zenete, que muitos de vocês conhecem, inclusive vai ter Moriá aqui na Flórida. Se você deseja mais informações, fique de pé, Miriam. Você pode falar com a Miriam, que também é uma grande inspiradora do Be Beautiful. E nós estamos fazendo uma caravana para esse retiro de cura interior. Gente, a Debbie Titus, quem já assistiu os nossos congressos, Mulheres Diante do Trono, a doutora Ilma Cunha, já fiz algumas sessões de terapia e, assim, essa sabedoria das mulheres mais velhas sempre me ajudou. Mas eu confesso que esses últimos tempos têm sido os mais desafiadores para mim, desde que eu me mudei para cá. E quando foi algumas semanas atrás, eu até falei com o Gustavo se eu deveria compartilhar esse testemunho, mas tem sido um fruto tão lindo na minha vida, a gente entende que é o fruto fresco, é o fruto que a gente acabou de colher, e é esse fruto que eu vou servir para vocês. Eu fiz um dia de terapia com uma conselheira cristã, uma pastora norte-americana que me foi apresentada, a Jonette. E quando ela chegou para conversar comigo, né, eu falei para ela me perguntou, aonde dói? Começa a conversar, começa a falar, e eu sei que o espírito de sabedoria e revelação está sobre os terapeutas cristãos para coordenarem as perguntas, e nós vamos trazendo respostas. E eu fiquei impressionada, porque eu achei que ela ia perguntar sobre a minha mudança para cá, íamos falar sobre essa adaptação toda essa identidade precisa ser reconstruída por tudo que eu deixei lá no Brasil. Enfim, achei que eu ia falar dos relacionamentos partidos, de pessoas com quem eu trabalhei tantos anos, e trabalhar sem eles ainda me dói. Enfim, ela fazia tanta pergunta sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre o casamento dele, sobre a minha infância, até sobre a gestação da minha mãe comigo. E ela fazia tanta pergunta, e à medida que ela ia me perguntando, eu sei que era o Senhor que ia guiando as perguntas, e aquelas coisas sobre a minha infância, aqueles momentos lá atrás. Gente, é claro que a gente falou sobre tudo, a gente passou um dia inteiro juntas. Mas sabe o que aconteceu? Eu mesma fui me ouvindo, e com a sabedoria dela, eu fui identificando onde aconteceu o breaking. Aonde aconteceu a minha primeira quebra. E
eu me lembro, há algum tempo, em que eu estava orando, bem antes de eu conhecer a Janete, e o Senhor já tinha começado a falar comigo. Eu tive uma visão espiritual, se você crê, vou te contar. E eu vi uma jovem de lado e a barriga assim grandinha, de uns 6, 7 meses, e ela estava dentro de um banheiro e ela ficava se olhando assim, nua. E o Espírito Santo falou comigo, era sua mãe. E aquilo ele falou comigo e eu comecei a chorar e eu comecei a entender muitas coisas. E algo que a Janete confirmou comigo é porque eu não conseguia entender por que desde 2 aninhos de idade eu roo unhas. Graças a Deus pela unha postiça, porque se eu fico sem ela, eu acho que eu não tinha nem dedo mais. De tanta ansiedade. Sabe, aquela mania de skin picking, de você se machucar, de você se coçar até sangrar, sabe, de arrancar os cantos, arrancar as cutículas, arrancar as pelinhas. Gente, eu estou sendo muito vulnerável, eu espero que vocês aproveitem aquilo que possa curar vocês. Sabe, graças a Deus pelas unhas postiças. Obrigada, Senhor. Mas um dia vocês vão me ver sem elas. Porque é de glória em glória, é de fé em fé, não é assim? E eu comecei a entender, uma criança de 2 anos tem motivo para estar ansiosa, gente? Está ansiosa com o quê uma criança de 2 anos, sabe? Tem a ver com o que eu recebi ainda no ventre da minha mãe. Ela tinha 16 anos quando ela estava grávida, no seu primeiro ano de casamento. Minha mãe disse que antigamente, antes da pílula, né, casava, já engravidava e todo mundo ficava fazendo a conta. Ela, graças a Deus que eu não engravidei na lua de mel, senão era um falatório. Gente, imaginem quantas angústias, tantos ajustes recém-casados. Enfim, deixa minha mãe contar a história dela, né? Eu só posso dizer que eu tenho identificado, e a ciência tem identificado, a transferência pelo DNA da mãe para o feto. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui o que eu recebi no mesmo dia do aconselhamento com a Janete, uma outra amiga que é profética também, ela me mandou, eu falei, Paulinha, doutora Paulinha, por que você me mandou isso? Você está sabendo que hoje eu passei um dia fazendo uma sessão? Ela me conhece tão bem, ela sabe das minhas dificuldades. Ela falou, não, Ana, o Espírito Santo me incomodou muito para te mandar. Vamos ver aqui, o primeiro slide aí no telão mostra a formação de as conexões neurais. Pode dar play aí? As conexões neurais vão sendo formadas no cérebro do feto a partir das 4 semanas de vida. E sabe da onde é que vem essas conexões neurais? Dos hormônios passados pelo cordão umbilical. E de onde vem? Do cérebro da mãe. A mãe, o sistema neurológico, o sistema nervoso da mãe é que traz para o feto a partir das 4 semanas de vida. Olha só, o comparativo entre o desenvolvimento das conexões neurais de um recém-nascido, de um menino pequeno de até 2 anos, de um adulto. Não, esse não. Não. Isso. O recém-nascido tem aquela quantidade de conexões neurais. Com 1 mês, olha, desenvolveu mais. Com 9 meses, com 2 anos, você vê que a diferença de um adulto para um de 2 anos é mínima? As nossas conexões neurais, elas são formadas pelo DNA da mãe, todas essas impressões, tudo que ela conhece, tudo que ela sente, passa para o feto. Depois, com um recém-nascido, foi feito um estudo com 150 bebês recém-nascidos aqui nos Estados Unidos, acompanhados até a vida adulta. Os americanos gostam de fazer pesquisa, né? E mostrou que aqueles que receberam afeto, aqueles que receberam toque, aqueles recém-nascidos que foram amados, que foram estimulados com a audição, com palavras de carinho, com sorriso, aqueles recém-nascidos que foram assim amados logo que nasceram, e os que não receberam esse tipo de afeição tornaram-se adultos muito diferentes.
Isso explica porque muitas vezes nós estamos aceitando relacionamentos abusivos, violentos, situações na vida que uma pessoa que recebeu o verdadeiro afeto não suportaria, não se sujeitaria. Por quê? Mostra o próximo slide. Uma criança de até 2 anos, normal, tem aquele cérebro todo mais colorido e preenchido. Olha aqueles 2 círculos vazios no cérebro de uma criança de 2 anos que foi abusada, que foi maltratada, que foi negligenciada de alguma forma. A falta do afeto, do toque, do olhar, principalmente da mãe. A falta das palavras de afirmação, ou se o som é som de grito, de briga, de xingamento, vai afetar esse adulto. Ele vai se tornar uma pessoa que vai desconhecer o que é carinho, desconhecer o que é doçura. Ela, ele, o homem e uma mulher, vem desde o ventre e principalmente na primeira infância. Daí, meninas, vou abrir um parêntese aqui. Por que será que o movimento feminista realmente é tão diabólico, hein? Porque ele tira a mulher do lar. Porque ele tira a mulher da amamentação. Porque ele tira a mulher dos primeiros cuidados, dos primeiros anos em que a criança acha que a mãe é a continuação dela. Que saudade que eu tenho dos meus filhos agarradinhos comigo. Depois eles vão se desgarrando e vão viver a vida deles. Mas até uns 3 anos de idade, a mãe é tudo para o menino e para a menina. Gente, nós não estamos apenas aqui falando da nossa responsabilidade, mas do nosso privilégio de educar e criar os nossos filhos. Aqui nesse país, então, a gente tem que lutar contra a maré mesmo para permanecer em casa. Quem é que está dando afeto para o seu filho? Você acha que no daycare ele vai ter aquela atenção única que uma mãe poderia dar para ele? Gente, eu comecei a identificar que desde o ventre da minha mãe e na minha primeira infância, eu vivi breakings. Eu tive uma babá que batia em mim. E a minha mãe descobriu depois, e claro, ela foi demitida. O que será que isso provocou em mim? E eu não sabia falar ainda. Então, eu devia ter 3, 4 anos, não sei. Eu não sabia falar, a minha mãe descobriu, não porque eu contei. Eu sei que você vai olhar para a sua história, identificar os breakings, identificar onde houve uma quebra do design perfeito e original de Deus. São 2 as maneiras que as conexões neurais se formam, pelo DNA e por experiências. Então, hoje mesmo eu falei com o Gustavo, enquanto eu conversava sobre essa pregação. Amor, sabe esse sabonete novo que eu comprei? Eu comprei porque era o sabonete que eu usava aqui nos Estados Unidos quando eu fiz o seminário teológico aos 19 anos. E ele tem um perfume tão cheiroso, só que toda vez que eu sinto o cheiro, uma conexão neural me lembra de uma experiência. Eu me lembro de como eu era triste, de como eu chorava todo dia, de como eu tinha tanta saudade do Brasil. Ele, por que você comprou esse sabonete? Eu falei, porque eu quero substituir essa memória. Porque eu quero uma nova conexão neural sobre o cheiro desse sabonete. Porque hoje eu estou aqui na minha casa tomando banho com você. Gente, nós precisamos aqui no cérebro de renovação da nossa mente. E isso já estava na palavra antes mesmo da ciência mostrar como é real no nosso sistema nervoso. Inclusive, só mais um parênteses, né? Lembra que a Bíblia já falava que Deus visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração? A ciência também fala que nós recebemos da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó. Uau! Mas, se hoje você está aqui e o seu cérebro teve esses vazios de afeto, eu acredito que o Espírito Santo faz o que psicólogo nenhum consegue fazer. O que remédio nenhum consegue fazer. Porque o DNA
pode ser penetrado, pode ser transformado, quebrando maldições hereditárias por causa do sangue de Jesus, como se fosse uma transfusão de sangue que a gente pode receber nele, e a gente pode ter essa renovação da nossa mente e do nosso entendimento, como a palavra já dizia. Então, nós oramos, eu e a Janete, no final daquele dia, e ela disse: Ana, vamos orar e vamos perguntar, Espírito Santo, aonde foi o breaking? Tipo, né? Aquele momento que não rachou só aqui em cima do copo, não foi só uma lasquinha. Onde que o copo caiu e quebrou? Irmãs, vou contar para quem crê. Eu fechei os meus olhos e, de repente, eu me vi dentro do carro do meu pai. E eu era muito nova, porque eu não vou contar toda a experiência, mas aconteceu algo dentro do carro do meu pai. Um momento traumático para mim, quando ele saiu do carro. Vocês vão ficar curiosas, eu não vou contar. Mas eu quero dizer para vocês que eu não me lembrava. Eu não me lembrava daquele momento na minha vida. Mas o Espírito Santo me lembrou. E, de repente, eu tive uma visão, além daquela. Eu vi um chão com um líquido vermelho espalhado. Uma esponja veio, absorveu aquele líquido. E eu percebi que não era sangue. Aí eu pensei, parece vinho. E vinho é alegria. E aqueles cacos de vidro apareceram, eu vi ao lado. De repente, eles voaram e eles se formaram novamente num vaso. Um vaso refeito, mas de cacos colados. E aí, eu falei para ela o que eu tinha visto dentro do carro, e ela me falou, pergunte aonde estava Jesus nesse momento. E quando eu me aquietei e perguntei, eu vi Jesus na cruz. Ele era aquela esponja que absorveu tudo que foi derramado, tudo que havia se perdido. Aquilo trouxe tanta cura, eu vou contar mais depois. Eu vou contar mais uma mais leve para vocês, que aconteceu não orando com a Janete, que eu quero encorajar você a ter essa busca, essas experiências ao longo da sua vida com Deus, mesmo sem uma terapeuta, mesmo se não for na reunião do Behold, ok? Eu me lembro que eu estava em casa, ainda no Brasil, e eu estava orando a minha devocional e, de repente, o Espírito Santo me levou de volta aos meus 16 anos. E ele me levou de volta a um carro, outra vez. Nessa vez estava toda a minha família, estava minha mãe, meus irmãos. E quando nós estávamos dentro do carro, meu pai falou assim, Ana, pega a direção. A gente estava numa área de fazendas, indo chupar jabuticaba. Que delícia. E era muito tranquilo, mas eu nunca me interessei por dirigir. Por ser a mais velha, eu acho que, não sei, eu era a primeira, eu não sei. E quando a gente estava dentro do carro e eu troquei toda empolgada de assento com meu pai, peguei no volante, acelerei o carro, de repente eu não conseguia fazer a curva. E meu pai deu um grito, Ana! Eu soltei o volante, parei, desci do carro e nunca mais eu quis dirigir. Gente, quando o Espírito Santo falou isso, eu liguei para o papai. Na verdade, eu não liguei. Ele passou lá em casa, eu contei para ele. Tão bonitinho, me pediu perdão. Eu falei, não, pai, você não tem que pedir perdão, você não fez nada errado. Mas o Espírito Santo me lembrou disso, eu queria que você orasse comigo, me tira desse cativeiro. Aí nós oramos, no dia seguinte ele foi e levou um livrinho para mim, Como Vencer o Medo de Dirigir. E para a honra e glória do Senhor, aos 40 anos eu tirei a minha carteira. E agora quando eu vou para o Brasil, eu falo, gente, dirigir no Brasil é fácil, é muito devagar, eu gosto de highway. Tudo é possível na nossa vida quando nós vencemos os nossos breakings, quando nós passamos pelo mending, o conserto. Esse vaso, ele fala de uma arte japonesa muito interessante. É a arte Kintsugi ou Kintsukuroi, reparação de ouro. Ela valoriza mais as peças que foram restauradas e coladas. É uma arte que aprecia
que as peças quebradas, elas têm uma história que não deve ser descartada. E é o que eu profetizo sobre vocês nessa noite, que você vai ser ainda mais linda, não porque você ficou quebrada, mas porque você é restaurada com as suas peças recoladas, colocadas de novo no lugar. E o design original de Deus, na verdade, está sendo aperfeiçoado em você. Porque nem os anjos têm um cântico de gratidão pela redenção como nós temos. Nós, seres humanos, nós temos uma história que não pode ser desperdiçada. Você é ainda mais linda por causa da sua história de restauração. Amém? E Isaías 61 é o texto que Deus me deu para a gente encerrar essa ministração. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, broken. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E a dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Você pode aplaudir o Espírito do Senhor que opera em nós essa restauração. Você recebeu um papelzinho desse? Se você não recebeu, não tem problema. É só um incentivo para a gente criar uma prática de anotar e escrever a palavra de Deus. E eu quero te incentivar mesmo a ter um caderninho. A ter um caderninho para escrever o que Deus fala com você. Dos breakings e dos mendings. Aonde foi quebrado, quando que quebrou e o que é que Jesus fala para você sobre aquilo. E eu vou contar para vocês novamente, eu vou mais fundo do que eu já fui até hoje nas minhas confissões em público. A Janete disse: Ana, aquieta sua alma, peça o Espírito Santo para te levar no lugar onde Ele pode falar com você. Quando você chegar lá, você me diz: cheguei lá. Aí depois de um tempo aquietada, você pode fazer isso sozinha no seu devocional. Falei: cheguei lá, Ele pode falar comigo. E ela me perguntou aonde foi o breaking. O Espírito Santo me levou à cena do carro, aonde estava Jesus, e Ele me mostrou. Depois ela falou: Espírito Santo, fala para Ana o que o Pai Celestial disse sobre ela quando ela foi gerada no ventre da sua mãe. Qual o design original de Deus? E eu vi, gente, aquela cena. Deus nos deu a imaginação. É uma santa imaginação. A gente às vezes acha que as coisas não são santas em nós. Nós somos todas do Senhor. Corpo, alma e espírito, tudo é dele. As nossas emoções, essas lágrimas que você está chorando, elas são santas ao Senhor. E eu vi então o ventre da minha mãe e aquele óvulo sendo... Eu vi o momento da fixação. E ele falou bem assim. Eu acho que ele falou em inglês porque eu estava sendo ministrada em inglês. Lioness. Bird. Lioness, bird. Ele disse: leoa, pássaro. Gente, aquilo me levou assim, sabe, a uma dimensão de amor, de firmeza, de segurança. As primeiras palavras que ele disse a meu respeito quando eu comecei a ser formada, quando as minhas células começaram a se multiplicar: eu sou uma leoa pássaro, eu sou. Eu ouvi ele dizer isso para mim. E depois ela disse: Espírito Santo, fala para Ana o que o Pai Celestial disse sobre a sua passagem
no canal para a vida. E eu vi o bloco cirúrgico, vi os médicos assim de lado, e eu vi quando a minha cabecinha saiu da minha mãe. Imediatamente ele falou: Princess, King. Aí eu falei: Queen? Princess King. Amém. Aquela paz, aquela serenidade. Parecia que eu estava no útero de novo. Parecia que eu estava nascendo de novo. Parecia que eu estava vivendo aquilo tudo de novo. E aí eu vou abrir outro parênteses aqui. Eu falei: meu Deus, o que é King? Princess todo mundo sabe, né? Mas o que é King? E eu confesso que assim que eu pude, depois que a Janete foi embora, eu entrei no dicionário para perguntar o que era King. E eu falei lá no fundo da minha cabeça: já pensou se for alguma coisa que não tem nada a ver? Vou questionar a credibilidade de toda essa experiência. Vou ler para vocês o que é King. Olha o que é King. As minhas amigas aí vão me identificar. Tem duas poderosas aqui, a Carlinha e a Roane, ó. Aguçada, interessada, intensa, disposta, entusiasmada, atenta, forte, afiada, apurada, perspicaz, rápida, pronta, profunda, motivada, empenhada, fascinada. Vem do inglês antigo, significa bold and brave. Altamente desenvolvida. Gente, as palavras que Deus falou quando eu nasci. E eu nem sabia esse vocabulário em inglês. Era Deus falando comigo. Princess King. Você precisa ouvir o que Deus falou para você, sobre você, o que Ele liberou sobre você. Porque vai refazer as suas conexões neurais, você está entendendo? Porque vai refazer a sua identidade, vai refazer a sua reação. Mais do que a ação, vai refazer a forma como você vai viver os seus dias, enfrentar a vida. E não mais os breakings vão determinar as suas reações. Não mais os breakings vão determinar a sua forma de ver o mundo e a vida. Mas sim a afirmação de quem você é, pela voz do Pai Celestial. Posso continuar, gente? O tempo está um pouco avançado, mas eu espero que vocês estejam aí comigo. Espírito Santo, fala para Ana sobre a primeira infância, seus primeiros anos na escola. Ele falou: confident. Confiante, gente. E ele foi me levando, eu fui vendo algumas cenas assim. E eu me lembrei que quando eu estava no jardim de infância, no ensino fundamental, eu fazia xixi na calça. Minha mãe várias vezes teve que me buscar na escola. De tanta timidez, vocês acreditam? Na roda com outros alunos e a professora, teve uma vez, aí eu já tinha assim uns 5 aninhos, e cada um tinha que ir na frente dançar o dia do índio. Quando foi a minha vez, congelei, fiz xixi, sujei a fantasia toda que minha mãe tinha feito com o espanador de casa, estraguei tudo. Quando a gente estava lendo, eu já devia ter uns 7 anos, fazendo fila para ler para a diretora, não sei se vocês lembram dessa época. Chegou a minha vez, fiz xixi na calça. Eu fui batizada com o Espírito Santo aos 8 anos. Tudo começou a mudar ali. O Espírito Santo me trouxe confidence. Eu me tornei realmente uma pessoa ousada. Estou aqui na frente de vocês falando tudo isso. E realmente foi ainda na infância que ele fez essa mudança de timidez para confiança. Depois ela falou, o Espírito Santo fala o que o pai disse sobre a adolescência da Ana. Novamente eu vi várias cenas e o pai falou: set apart, pure, separada, pura. E ele foi me lembrando quantas vezes eu escolhi me santificar. Coisas pequenas, mas que na nossa intimidade que a santidade acontece, que ela começa, né? Me lembrei aos 12 anos, quando pela primeira vez eu senti o meu corpo. E eu senti prazer, mas eu senti que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas volta e meia eu voltava e me masturbava. E de repente, sabe, eu fui sendo convencida pelo Espírito Santo que eu não deveria fazer aquilo. E eu me lembro o dia que eu realmente alcancei o arrependimento e fui totalmente livre daquela prática. 12 anos. E eu posso
contar a noite inteira experiências ainda na adolescência em que eu fui sendo separada e purificada como adolescente. Depois o Senhor fala para Ana sobre o início da sua vida adulta. Fiquei bem quietinha, ele falou, Living Waters. Você lembra da música Águas Purificadoras? Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. E eu sei que o diante do trono foi o fruto dessas águas vivas que jorraram do meu interior, ali por volta dos meus 19 anos e ao longo da minha vida adulta. E quando chegou agora, ela disse, Senhor, mostra para Ana, fala para Ana, o que é o teu design, o que o Senhor fala para ela hoje. Gente, foi demais, eu já estava assim, em outra dimensão. E ele falou, a castle on a mountain rock. Ele me chamou de um castelo numa montanha rochosa, ou numa rocha da montanha. E eu entendi que essa é a minha estação de ser um refúgio para muita gente, de ser mais firme, de ser esse lugar inabalável, não mais abalável, mas um lugar, uma rocha. Como esposa, ao lado do meu marido, plantando essa igreja. E eu quero encorajar você agora a fechar os seus olhos no seu lugar. E eu quero convidar aqui a Simone, enquanto ela vem, você de olhos fechados. Peça ao Senhor, Espírito Santo. Salmo 139, mesmo que a gente leu, fala que o Senhor conhece as palavras antes que elas cheguem à minha boca. Sabe o meu levantar, o meu sentar. Conhece o meu interior. Me teceste no ventre da minha mãe e me conheceste todos os dias até aqui. Nada está oculto a ti. Nada está oculto a ti. Então fala, Senhor. Eu declaro, Senhor, esse processo de cura. E até mesmo, Senhor, as lágrimas dessa desconstrução e reconstrução da identidade como imigrantes. Elas vão contribuir, Senhor, não para nos destruir, não para nos matar, mas para nos refazer, para nos levar à cura plena, à cura completa, à restauração da nossa identidade original em Ti e ainda mais lindas, mais beautiful, por causa das marcas que nós vamos carregar de cacos colados, emendados perfeitamente pelo Teu amor. Sim, Senhor, eu abençoo as minhas irmãs. E aqui está a Simone com um pano de saco. E assim como o povo de Israel se vestia de saco quando estava se humilhando, quando estava vivendo uma dor muito grande, um luto, eles colocavam cinza sobre a cabeça. Pano de saco, esse pano de simplicidade, sem nenhuma glória, sem nenhum brilho. Eu quero declarar sobre a Simone. E você vai colocar-se de pé no seu lugar. Você vai se identificar com ela. Você que chegou aqui vestida na sua alma, no mundo espiritual, só o Senhor sabe que você está vestida de pano de saco, que você está angustiada, que você está vivendo luto como imigrante, de tantas perdas, de tantos traumas que você tem passado nessa terra, desde que você chegou aqui, mas que na verdade são fruto dos breakings, das quebras lá de trás. Você se identifica com a Simone assim, com esse pano de saco.
Coloque a sua vida diante do Senhor. Podem retirar a mesa aqui, eu creio que vai ser melhor. Aquilo que está escrito em Isaías 61:3, eu vou fazer com a Simone. E você vai receber como se acontecesse, vai estar acontecendo com você. É pela fé que você se apropria, amém? É pela fé que você se apropria. Pode voltar ao texto de Isaías 61:3, por favor. Está escrito: e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido.